Seja bem-vindo no Fer de Betino aqui. E se você está aqui é porque quer fazer parte desse curso gratuito. E antes de começarmos, eu só quero te propor um desafio. Se após esse treinamento você sair do mesmo jeito igual entrou, eu paro de fazer esses vídeos, porque eu tenho certeza que você, após de assistir essas aulas, o seu conhecimento estará em outro nível. Disso você pode ter certeza, que você não vai sair daqui do mesmo jeito que entrou. Só nessa primeira aula serão 3 aulas. É apenas 3 aulas, eu vou te mostrar como você pode fazer isso. Como você pode dominar cálculo estrutural. Eu vou te mostrar que aqui você consegue. Tudo isso só depende de você. E pode apostar que só com esta aula você irá ter outro tipo de visão. E antes de mais nada, eu vou pedir para que você se inscreva, porque no mínimo você pode fazer isso. Tem 1h20 aqui de puro conteúdo para você. Então, no mínimo, se inscreva nesse canal, deixa o seu like e, se puder, compartilhe com os seus colegas que também podem ter interesse nesse conteúdo. Agora, um aviso importante. Essa aula só estará disponível somente por hoje. Então, é muito importante que você assista. Ah, mas porque tem 1 hora eu não tenho tempo. Você tem tempo, sim. Você tem tempo de assistir. É apenas 1 hora que pode mudar a sua vida. 1 hora apenas que você pode gastar para ter uma mudança notável. Imagina amanhã um cliente chegar para você e pedir um projeto estrutural. Aí você vai responder: não sei fazer um projeto estrutural porque não tive 1 hora para assistir uma simples aula. Isso é patético. Então, se você fizer isso, você estará a escolher ser um profissional medíocre. Medíocre, queria dizer, porque é medíocre. É medíocre você não ter 1 hora para poder mudar o seu jeito de ser como profissional. Então, se comprometa consigo mesmo de assistir essa aula. 1 hora apenas. Será 1 hora. E eu te garanto que você sairá daqui não do jeito que entrou. Então, não se esqueça de se inscrever e preste muita atenção. Tenha em mãos um papel e caneta. E é muito importante que você assista tanto a aula de hoje quanto a aula de amanhã, porque na aula de amanhã eu vou fazer um sorteio e você só vai conseguir responder se assistir essa aula e a aula de amanhã. No final da aula de amanhã eu irei fazer um sorteio. Tenho certeza que você vai querer participar. Mas sem mais delongas, vamos agora começar com o episódio. Papel e caneta e preste muita atenção. Vamos lá então. Primeiro passo: avaliar. Primeiramente, a forma da planta baixa. Por que eu digo a forma? Dependendo da forma, você irá dispor, ou seja, colocar os pilares de modo a resistirem os esforços da melhor forma. Como é que isso funciona na prática? Vamos avaliar essa planta em questão. Tem mais ou menos uma forma de um L estranho, entre aspas. Mas vamos supor que, por exemplo, eu tenha uma secção, só para que você entenda como é que funciona esse princípio. Vamos supor que eu tenho uma secção aqui, uma viga, onde tenho a altura e a base. Por exemplo, se eu tiver uma carga a atuar nessa direção e a outra carga a atuar na direção perpendicular, o que vai acontecer aqui? Nessa direção, a deformação dessa viga será maior, mas nessa direção, a deformação será menor. Por quê? Por conta da altura da viga, ou seja, a inércia. A minha secção terá mais resistência, tanto à flexão quanto à deformação, nessa direção. Em contrapartida, nessa outra direção será frágil. Então, esse é um princípio também que você deve analisar quando estiver a fazer o lançamento dos elementos estruturais ao longo da planta baixa. Ok, na prática, como é que isso seria então? Vamos avaliar essa planta em particular. Todos os pontos de amarelo são pilares. O que acontece? Como eu sei que por padrão nessa direção, utilizando o conceito da viga lá de inércia, nessa direção a minha estrutura terá um pouco mais de resistência. E claro, com algumas ressalvas, que eu já vou te mostrar na prática como é que isso funciona. Nessa direção, por padrão, terá mais resistência, mas na outra direção não terá. O que eu farei?
Nessa outra direção, eu preciso criar mecanismos de reforço para resistirem principalmente à ação do vento. É algo muito importante que vocês jamais devem ignorar. Ação do vento. Como é que funciona esse mecanismo? Eu sei que a inércia nessa direção é fraca. Então, se eu utilizar, por exemplo, pilares de 20 por 30, vamos supor, 20 nessa direção e 30 nessa direção, eu posso colocar o lado maior de 30 nessa direção, ou seja, 30 nessa direção e 20 na direção menor. Notem que o 20 está na direção onde, por padrão, o meu edifício terá um pouco de resistência. Aliás, terá maior resistência que na outra direção. Esse aqui é o reforço que nós temos que fazer. Mas apenas colocar os pilares assim não funciona, porque eu tenho que, sempre que possível, colocar os pilares mais ou menos alinhados. Por quê? Alinhados não a eixo a eixo. Não é necessário que você alinhe todos os pilares no eixo a eixo. Por exemplo, nesse pilar aqui, o 30 está desse lado, mas tem uma linha aqui com todos os pilares. Aqui eu posso unir todos esses pilares por uma viga. Então, parto uma viga desse pilar até mais ou menos aqui e já altero a cor dela para vermelho. Opa, aqui. Para vermelho. Por que eu uni esses 3 pilares por uma viga? Você deve estar se perguntando nesse momento. Porque a partir do momento que eu crio apenas pilares isolados, vamos supor, esse pilar em particular, o maior lado dele está em Y, que é o lado frágil da nossa estrutura como um todo. Se eu só deixar o pilar isolado, não vai fazer nada. O pilar não vai ter resistência o suficiente para resistir às solicitações do vento. Então é interessante você unir os pilares. Quando você une um pilar com o outro e os dois têm uma boa resistência, você consegue criar um contraventamento na estrutura. Ou seja, à medida que você vai criando pórticos de contraventamento, a tua estrutura fica cada vez mais rígida. Então, sabendo disso, eu também poderei criar mais um pórtico bem aqui. É claro que, como eu sei que nessa direção é uma direção fraca por padrão, eu não posso esquecer dessa outra direção. Ou seja, eu não posso colocar todos os pilares, a maior inércia dele, numa única direção. Tenho que sempre jogar nas duas direções, de modo a equilibrar essa questão da resistência da minha estrutura. Então, para isso, eu vou criar mais um pórtico de contraventamento aqui e o outro aqui. Ou seja, são pilares e vigas aqui ao meio. Aqui também é necessário você unir esses pórticos de contraventamento por um outro pórtico aqui no centro. Ou seja, se você tem, por exemplo, deixa eu só te ilustrar aqui. Você tem, por exemplo, no 3D, um pórtico aqui. Se atuar uma carga nessa direção, o pórtico pode resistir, mas na outra direção o pórtico já não resiste. Então, é necessário você criar outro pórtico nessa outra direção, de modo a resistir às cargas nas duas direções. Então, é isso que está acontecendo aqui. Eu consigo criar um contraventamento nos dois sentidos da minha estrutura. E isso é muito importante você ter em conta. Sempre que possível, alinhar os pilares e unir por vigas. Sempre que possível. Não é obrigação. Como eu disse, sempre que possível. Ok, então, continuando aqui com o nosso lançamento. Aqui a viga iria até esse pilar. Por fim, eu criaria mais uma viga bem aqui e a outra aqui. E aqui também uma viga a unir esses 3 pilares. Ok, fiz o lançamento dos meus elementos estruturais. Agora já posso partir para o CPCAD ou algum outro software de cálculo? Não, você não pode partir para lá agora. Você nem sequer ainda predimensionou os seus elementos, você precisa predimensionar. Quando você predimensionar e ir num software, você já tem uma ideia prévia do que terá como resultados. Isso simplifica muito nos cálculos e no entendimento da estrutura. Então, você, por exemplo, que está no início, não tem muita experiência, sempre predimensione do jeito que eu vou te mostrar agora. E predimensionar não é chutar que nem a regra de vão sobre 10. Não, aquilo não é predimensionar, é apenas um chute.
A partir daquele chute é onde você parte para o pré-dimensionamento. Entenda bem, é onde você parte para o pré-dimensionamento. Qual é esse pré-dimensionamento? É esse que eu estou aqui para te mostrar. Então, anota tudo que eu vou falar aqui e anota tudo que eu estou a falar. Tudo que eu comecei a falar desde o início do vídeo, você vai anotando. Se possível, pausa, anote e continue assim sucessivamente. Vamos lá. Ok, antes de mais nada, de partir para o pré-dimensionamento e tudo mais, eu preciso antes chutar algumas secções aqui. Por exemplo, eu sei que, vamos supor que eu queira pré-dimensionar essa viga de 4.49, eu vou chamar de viga 1. Vou só aumentar o tamanho da letra. Ok, já está. Então vou chamar de viga 1. Então aqui posso digitar. Vou reduzir esse tamanho para 24. Dados da viga 1. Ok, como é que eu chuto a secção da viga? O chute é feito pelo vão sobre 10 para vigas biapoiadas, por exemplo, que é esse caso, biapoiada entre aspas, porque eu tenho aqui um pilar, então tem um certo grau de engaste nesses dois pontos e, consequentemente, eu terei momento negativo. Mas, por simplificação de cálculo, nós utilizaremos o modelo de cálculo de viga biapoiada. É claro que existem vários outros modelos de cálculo, modelo de pórtico, modelo simplificado, vários outros modelos, que eu mostro um pouco mais disso no curso avançado, que não é o foco desse vídeo, mas para frente talvez eu fale dele. Mas aqui vamos utilizar o modelo de viga biapoiada, que nesse caso, a altura H da viga vai ser o vão dividido por 10. Então, qual seria esse vão? Vou abrir aqui a calculadora. O vão é de 4.49. 4.49 e divido isso aqui por 10. Aproximadamente 45 de altura. Então, digito aqui 45 centímetros de altura. E a base vai ser a dimensão menor dos pilares, que é de 20 centímetros para esse caso. Então, digito aqui B igual a 20 centímetros. Então, já tenho a altura e a base da viga. Isso aqui ainda é um chute, não é um pré-dimensionamento. Em seguida, eu preciso saber qual é a espessura da minha laje para poder, a posterior, calcular os pesos. Então, como eu tenho os dois vãos iguais, eu vou pré-dimensionar como se fosse uma laje biapoiada também. Então, aqui eu vou denominar por laje 1. E aqui eu vou anotar dados da laje 1. Então, como é que eu pré-dimensiono? Pré-dimensiono não, é um chute ainda. Como é que eu chuto essa altura? Então, a altura da laje vai ser igual ao vão. Sempre nós utilizamos o menor vão, mas nesse caso os dois vãos são iguais, 4.49 e 4.49. E divido isso aqui por 30. Isso aqui vai me dar, fazendo aqui na calculadora, 4.49 dividido por 30, 15 centímetros aproximadamente. Então, uma laje com 15 centímetros de altura. Ok, já tenho os dados necessários para pré-dimensionar a viga 1. Ainda não tenho, porque eu preciso ainda determinar as cargas que atuam na nossa estrutura. Quais são essas cargas? Permanentes e variáveis. Para começar, digito aqui cargas permanentes. Eu posso denominar por CP, de cargas permanentes. Anote tudo que eu estou a falar aqui. CP. Vou começar, por exemplo, pelo peso próprio da viga.
peso próprio da viga, que vai ser igual à área da secção da viga, que é de 0,45 metros, que é o 45 centímetros, vezes a base, que é de 0,2 metros, que são os 20 centímetros. Essa área eu multiplico ainda pelo peso específico do betão. Qual é o peso específico do betão armado, não do betão simples? Do betão armado é de 25 kilonewtons por metro cúbico. Esse daqui é que é o peso específico do betão armado. Então, aqui eu teria como resultado, vou anotar bem aqui. Como resultado eu teria o seguinte. Abrindo aqui a calculadora, eu teria 0,45 vezes 0,2 vezes 25. Isso aqui me dá 2,25 kilonewtons por metro. 2,25 kilonewtons por metro. Ou seja, a minha viga de 45 por 20 pesa 2,25 kilonewtons em cada metro. Em seguida, o peso próprio da laje. Então, vou denotar por PP da laje. Qual seria o peso próprio da laje então? Eu teria a espessura da laje de 0,15 metros, que é o equivalente a 15 centímetros. Multiplico isso por o peso específico, novamente, de 25 kilonewtons por metro cúbico. E isso aqui me dá, fazendo aqui na calculadora, 0,15 vezes 25. 3,75. Então, digito aqui, 3,75 kilonewtons por metro quadrado. E, ok, você provavelmente deve estar se perguntando, por que que aqui, só alterando a cor para vermelho, por que que aqui eu tenho 3,15 kN por metro quadrado e aqui tenho simplesmente 2,25 kN por metro? Qual é a diferença entre os dois? A diferença aqui é que eu multipliquei a área da viga. A área é sempre unidade ao quadrado, ou seja, unidade de área, metro quadrado, centímetro quadrado. E aqui o peso específico é metro cúbico. Então, se eu tenho metro quadrado por metro cúbico, corto o metro quadrado com o metro cúbico, fico apenas com o metro. Isso me dá um resultado em kN por metro, que é uma unidade aí linear. Então, unidade não, uma grandeza linear. Então, aqui no peso próprio da laje, eu teria apenas o 0,15 metros que multiplico por kN por metro cúbico. Então, corto o metro por metro cúbico, fico apenas com o metro quadrado. Ou seja, esse peso da laje é um peso que está em toda a área da minha laje. Ou seja, essa laje, em toda a sua área, tem esse peso. Por exemplo, se eu tiver aqui nessa área 1 metro quadrado, esse 1 metro quadrado vai pesar 3,15. Se eu tiver aqui 1 metro quadrado, também vai pesar 3,15. Ou seja, é um peso por metro quadrado, enquanto aqui é um peso por metro, que é unidade de comprimento, enquanto nesse caso é unidade de área. Entendido isso aqui? Já tenho peso próprio da viga, peso próprio da laje. Ainda não é o suficiente para eu partir para o pré-dimensionamento. Eu tenho que saber, nessa minha laje eu tenho revestimento? Ou seja, eu executei a laje e pronto, acabou? Não, geralmente nós colocamos o quê? Azulejo ou um parquet, dependendo de cada caso. Então, nesse caso, nós vamos utilizar um azulejo. Como é que eu faço isso? Para isso, nós vamos chatear a tabela técnica e vamos tirar os pesos.
Nesse caso, essa tabela técnica é uma tabela... É antiga essa tabela, não tem como, mas tem tabelas um pouco mais recentes. Vamos até a página 94, que é onde tem os pesos dos materiais. Em específico, nessa página 97, eu tenho o azulejo cerâmico, com um peso de 0,55 kN por metro quadrado, ainda unidade de área. Ou seja, o azulejo aqui, em 1 metro quadrado, vai pesar 0,55. Então, já digito aqui. Peso próprio do azulejo é igual a 55 kN por metro quadrado, unidade de área. Ok, além disso, o que eu tenho além do peso próprio do azulejo? Se eu, por exemplo, tivesse parede por cima dessa laje, eu também poderia considerar. Mas aqui eu não tenho paredes, ou seja, todas as paredes estão coincidentemente por cima da viga. Mas num caso que eu tivesse parede, por exemplo, vamos supor que bem aqui no meio da laje, vou só alterar a cor para verde, eu tenha paredes. Bem aqui. Uma parede aqui e a outra aqui. Como é que eu considero essas paredes aqui nesse cálculo? Primeiramente, você precisa levantar o comprimento da parede. Vamos assumir que essa parede tenha 3 metros de comprimento. Dito aqui 3 metros. E aqui tenha 4 metros. O que você precisa como dados é levantar o comprimento total de toda a parede. Então, no total, eu teria 7 metros de comprimento de parede. Então, eu teria aqui, por exemplo, é só um exemplo para que você entenda. É claro que esse é o método de você considerar o peso próprio das paredes, mas existem vários outros métodos de como você pode considerar esse peso, mas eu aqui só vou apresentar para você um método apenas. Os restantes eu mostro em alguns cursos daqui da Ferval, mas não é o foco desse vídeo e nem dessa aula. Eu vou te mostrar um método aqui que você pode utilizar. Então, peso próprio ou simplesmente peso da parede. Peso da parede vai ser igual, primeiro, ao comprimento, que é de 7 metros, vezes, você precisa pegar o peso da parede ainda aqui na tabela técnica. Qual é esse peso? Você vem até aqui e procura. Por exemplo, eu tenho aqui uma parede. Vamos supor que eu esteja a utilizar paredes de blocos furados de betão, incluindo argamassa de assentamento. Então aqui já tem a espessura da parede e o peso, lembrando em kN por metro quadrado. O kN por metro quadrado aqui especificado nessa tabela é um caso particular, que eu já vou te explicar qual é esse caso. Vamos supor que seja uma parede de 14 centímetros de espessura, com um peso de 1,85 kN por metro quadrado. Então, eu teria o comprimento vezes 1 ponto, deixa eu só colocar as unidades aqui, vezes 1,85 kN por metro quadrado. Mas eu ainda preciso multiplicar pela altura da minha parede, que nesse caso vamos supor que seja uma parede com 2,8 metros de altura. Ok, sabendo disso então, antes de eu te falar o que isso significa, vou te explicar esse kN por metro quadrado da parede. Porque eu expliquei para você que aqui na laje o kN por metro quadrado é por unidade daqui de área. Então aqui na parede o princípio é o mesmo. Vamos supor que, por exemplo, eu tenha uma laje aqui. O desenho está péssimo mesmo, mas é só para te ilustrar. Esse aqui é um painel de laje e por cima eu tenho uma parede. Deixa eu só alterar aqui. Tamanho um pouco mais grosso. Ok. Essa aqui é a nossa parede, então.
O desenho é feio mesmo, não tem como poder ir, mas essa aqui é a minha parede. Vou só realçar um pouco mais aqui. Então, aqui na tabela técnica, o peso por metro quadrado que eles se referem é o peso aqui de área da parede, não a área aqui a atuar na laje. É o peso por metro quadrado de parede. Então, esse aqui é um conceito que muitos têm tido problemas no entendimento, mas só para te esclarecer que esse aqui é o peso por metro quadrado de parede e não de área da laje. Entendido isso aqui, nós agora já podemos partir para esse cálculo. É por isso que aqui nós multiplicamos o peso da parede, que é por área de parede, vezes o comprimento e vezes a altura. Isso aqui vai me dar um peso total da parede. Ou seja, aqui na calculadora eu tenho o 7 vezes 1,85. Opa, só remover tudo mesmo. 7 vezes 1,85 vezes 2,8. Isso aqui me dá uma carga concentrada, é uma carga única de 36,26 kN. Então já vou anotar aqui, 36,26 kN. E notem que é apenas kN, não é kN metro ou kN por metro quadrado, é kN metro que é o peso total da parede, que é esse aqui, 3,26. Então, sabendo disso, com essa carga eu já não posso lançar a carga assim como ela está. Eu preciso converter em uma carga por unidade de área da laje. Como é que eu faço isso? Eu pego o peso da parede e divido pela área da laje, que nesse caso a área da laje vai ser o 4,49 vezes 4,49. 4,49 vezes 4,49. Isso aqui me dá 20,16. Então, aqui eu terei o peso, ou posso simplesmente digitar parede por unidade de área na laje. Na laje vai ser igual ao 36,26 dividido por 20,16, que é a área da laje. 20,16. O que isso me dá então? Desenho aqui. 36,26 dividido por 20,16. Isso me dá um peso de 1,798 kN por metro quadrado, aproximadamente 1,8 kN por metro quadrado. Essa daqui, ou esse daqui que é o peso da parede por unidade da área na laje, no caso de você tiver uma parede sobre uma laje. Mas esse conceito em particular só funciona para laje maciça. Laje maciça e laje aligerada, mas laje aligerada me refiro não a laje de vigotas. São lajes fungiformes que eu me refiro aqui. Que são aquelas lajes com aqueles moldes que alguns chamam de laje cogumelo e por aí em diante. Não laje de vigotas, porque a laje de vigota é uma laje péssima nisso daqui. Você precisa ter muito cuidado quando está a utilizar laje de vigotas com paredes por cima. Mas nesse caso, que é uma laje maciça com uma boa capacidade de redistribuição de esforços, porque ela é preenchida em sua extensão, ou toda a secção é preenchida por betão. Então, ela por si só já tem uma boa capacidade de redistribuição de esforços. Por conta disso, nós consideramos a carga de parede dessa forma que eu acabei de mostrar para você. Mas, nesse caso em particular, nós não temos nenhuma carga de parede. Isso só foi uma forma de te mostrar como é que você pode proceder no caso de tiver parede por cima.
de uma laje, nesse caso. Ok. Sabendo disso, antes de mais nada, eu preciso saber qual é a carga, então, que vai para minha viga. Nesse caso em particular. Ok, vamos lá. Aqui eu vou te apresentar um princípio que pode ser novo para você ou pode não ser, mas é o princípio das linhas de ruptura. Que nada mais é. Por exemplo, nesse painel de laje eu tenho uma viga aqui nesse bordo e a outra aqui. E do outro lado eu não tenho laje nem do outro lado, ou seja, não tenho continuidade. Nesse caso eu traço uma linha a partir desse ponto com 45 graus de inclinação. Por que 45 graus? Utilizamos 45 graus quando eu tenho apoios iguais. Nesse caso é um apoio simples e um apoio simples. É apoio simples quando você não tem continuidade, que é esse caso, sem continuidade de um lado, sem continuidade do outro lado. Aqui também é a mesma coisa, 45 graus. Mais ou menos aqui. Aqui já é um pouco diferente, nesse ponto. Porque desse lado eu não tenho continuidade, mas desse lado eu já tenho esse painel de laje, ou seja, tenho continuidade. Nesse caso eu traço uma linha de 60 graus a partir daqui. 60 graus medindo no sentido anti-horário. 60 graus, mais ou menos aqui. Aqui também é a mesma coisa. 60 graus agora no sentido horário. E por fim, eu vou unir esses dois pontos. Ok, feito isso, notem que eu tenho figuras aqui, dois triângulos e dois trapézios. O que isso quer dizer na prática? Toda carga que atuar nessa área irá para essa laje. Toda carga que atuar nessa área irá para essa laje e toda carga que atuar nessa área irá para essa e toda carga que atuar nessa área irá para essa. É claro que eu também desse outro lado terei que traçar as linhas de ruptura, ou seja, essa viga suportará tanto a carga dessa laje e tanto a carga dessa laje. Então vai ser uma viga um pouco mais solicitada que as demais. Feito isso, como é que eu agora encontro a carga nessa viga? Primeiramente, eu preciso encontrar a carga aqui, dessa área. Tenho que encontrar a área desse triângulo. Nesse caso, como eu estou a trabalhar com um triângulo, aliás, com uma figura que se parece mais ou menos com um quadrado, porque tanto em x quanto em y as dimensões são iguais, eu teria algo similar a um x. Nesse caso, eu teria algo mais ou menos assim, que viria até aqui, nesse ponto, e até aqui. Mais ou menos assim, é isso que eu teria para esse caso. Então, por simplificação de cálculo, nós vamos assumir que cada viga aqui recebe 1/4 da laje. Para essa viga, vamos assumir que é 1/4 dessa área. Como assim? Eu então pego aqui, por simplificação de cálculo, só para ressaltar, 4,49, porque de qualquer jeito essa viga vai receber um pouco menos do que isso. Então, fico ao lado da segurança. Então, 4,49 vezes 4,49 e multiplico por 0,25, que é 1/4 da área. Então, isso me dá uma área aqui de 5,04. Tendo essa área de 5,04, eu já posso determinar a carga que vai para essa laje, ou seja, do peso próprio da laje e do azulejo. Então, nesse caso, eu terei, então, carga da laje para viga. Eu teria o quê? A minha área, que é de 5,04, multiplico essa área pelo peso do azulejo, que é de 55,
Deixa eu só colocar as unidades aqui, metro quadrado. 0,55 nesse caso, não 55, 0,55, bem aqui, 0,55. 0,55 kN por metro quadrado, mais o peso próprio da laje, ou eu posso simplesmente adicionar essas duas cargas. Adiciono aqui e evidencio a área. Então, mais 3,15 kN por metro quadrado. Isso aqui vai me dar, se eu for aqui na calculadora, tenho então o 0,55 mais o 3,15 vezes o 5,04. Isso aqui me dá uma carga total de 18,648, aproximadamente 18,65. 18,65. Lembrando que é uma carga concentrada nesse caso, porque eu estou a multiplicar área com área, então fico com apenas quilonewtons. Mas eu tenho que encontrar a carga distribuída na minha viga, e aqui eu tenho a carga concentrada. Como é que eu converto então essa carga numa carga concentrada? Muito simples, eu pego agora, vou anotar aqui, carga distribuída vai ser igual ao 18,65. Vou movimentar um pouco mais para baixo, quilonewtons, e vou dividir pelo comprimento da minha viga, que é de 4,49. 4,49. Então, isso aqui vai me resultar em uma carga distribuída por metro. E eu já posso adicionar pelo peso próprio da viga. Como é uma viga, então o peso próprio também é uma carga por unidade de metro. Então, vou adicionar aqui pelo 2,25 kN por metro. Fazendo isso aqui na calculadora vai me dar o seguinte, 18,65, vou dividir isso por 4,49. Vai me dar uma carga de 4,15 kN por metro e adiciono isso aqui por 2,25. Então aqui tenho uma carga total de 6,40. 6,40 kN por metro. Lembrando que essa é apenas uma carga distribuída, mas das cargas permanentes. Ainda falta as cargas variáveis, ou seja, nesse caso a sobrecarga. Então, aqui vou digitar ainda, vou alterar a cor. Agora cargas variáveis, que nada mais é do que a sobrecarga de utilização. Então, assumindo que esse edifício é para escritórios, por norma, a sobrecarga para escritórios é de 3 kN por metro quadrado. Ou seja, vai ter uma sobrecarga de 3 kN por metro quadrado nessa área da minha laje. Então, o mesmo princípio aqui da carga distribuída eu preciso aplicar para encontrar a sobrecarga na minha viga, nesse caso. Então, digito aqui que na viga vai ser igual ao 3 kN por metro quadrado. Multiplico isso daqui vezes a área da minha laje, que é de 5,04 metros quadrados. E tudo isso aqui vou dividir pelo comprimento da minha viga, que é nada mais do que o 4,49.
Isso aqui vai me dar o seguinte. Venho aqui na calculadora. Eu vou digitar 3 vezes 5.04 e vou dividir por 4.49. Me dá uma carga aí de 3.37. 3,37 kN por metro. Ok, então já encontrei a carga permanente na viga e a carga variável na viga. Em seguida, eu preciso combinar essas cargas. Então, eu teria aqui o QSD. Eu teria 1.35 vezes 1.35 é o fator de segurança para o Eurocódigo, mas o Rebap usa 1.5. Nesse caso aqui, nós vamos utilizar o Eurocódigo como padrão. Então, vamos utilizar o fator de segurança de 1.35 para cargas permanentes. Então, multiplico 1.35 vezes aqui a carga distribuída, que é de 6.40. 6.40. Mais a carga variável, que é de 3.27 vezes o fator de segurança, que é igual ao do Rebap, que é de 1.5. Isso aqui na prática me dá, então, 1.35 vezes 6.4, 8.64, mais 3.27 vezes 1.5. Então, na prática, eu tenho um QSD de 13.55 aproximadamente. 13.55 kN por metro. Essa aqui é que é a minha carga na viga. Em seguida, eu já posso esboçar o meu modelo estático, que seria, como eu disse antes, o modelo de uma viga biapoiada. Teria um apoio simples de um lado, um apoio simples do outro lado. Aqui eu teria, então, o vão da viga, bem aqui. E em seguida eu teria, então, a carga distribuída aqui em toda a minha viga. O desenho está feio mesmo, não tem como, vai ter que se contentar com isso. Então, essa aqui é a carga distribuída na minha viga. Mais ou menos nesse formato aqui. Que é uma carga de 13.55 kN por metro. Essa é que é a carga na minha viga. Então, daqui eu já posso encontrar tanto o meu esforço, os meus esforços, quer dizer, que seriam os momentos e os esforços transversos. Aqui eu tenho um vão de 4.49 metros. Então, qual seria o diagrama de momento fletor dessa viga? Seria esse daqui. Só vou traçar mais um modelo aqui, só para traçar o diagrama mesmo. E em seguida partiremos para o pré-dimensionamento. Aqui. Então, o diagrama aqui dessa viga seria uma parábola, mais ou menos uma parábola. Que desenho, meu Deus. Mais ou menos uma parábola aqui. Com um momento apenas positivo. É claro que essa é uma simplificação de cálculo. Opa, está difícil aqui. Um momento positivo. Qual seria o valor desse momento? Seria nada mais do que, então, momento vai ser igual a carga vezes o vão. O vão, isso daqui ao quadrado, tudo isso aqui dividido por 8. Esse daqui é que seria o meu momento aqui nessa viga. Então, na prática, eu teria, primeiramente, o vão, que é de 4
4,49 vezes 4,49. Multiplico isso pela carga, que é de 13,55. 13,55. E divido isso daqui por 8, que vai me dar um momento de 34,14, aproximadamente 34,15, arredondando aqui, kN metro. Então, aqui o momento vai ser 34,15 kN vezes metro. Esse é que é o meu momento nessa viga. Ok, eu tenho momento e tenho uma secção aqui de 45 por 20. Eu não sei se essa minha secção resiste a esse momento. Esse aqui é apenas um momento que eu calculei a partir do peso próprio. No pré-dimensionamento agora, o que nós faremos é verificar se essa secção resiste a esse momento. Como é que nós faremos isso? Primeiramente, nós teremos que imaginar uma armadura na nossa secção. Não tem como, você tem que chutar uma armadura qualquer, mas via de regra vamos começar sempre com 3 varões de 12. Ou você pode começar com menos ainda, 3 de 10. Depende, mas à medida que você vai fazendo isso com de várias formas, ou seja, à medida que você vai fazendo esse processo diversas vezes, com muita frequência, você vai acumulando experiência e, consequentemente, os casos de aqui vão ser meio que familiares para você. Ok, então, em seguida, como é que faremos esse pré-dimensionamento? Vamos aqui desenhar primeiramente a nossa secção. Tem uma secção aqui e só vou deixar o preenchimento interno. Ok, vou manter assim. E vou utilizar essa aqui. Então, só para como se fosse o estribo aqui. Eu estou com o tamanho máximo, mas ok. Vou desenhar novamente essa secção. Vou utilizar um tamanho menor aqui. Mais ou menos nesse formato. Em seguida já altero a cor e aumento a espessura, só para desenhar o estribo aqui dentro da nossa secção. Mais ou menos assim. Não está perfeito, mas você vai entender. Ok, então tenho uma secção aqui de 45 centímetros. E aqui embaixo 20 centímetros. Então, em seguida, o que eu farei aqui? Já tenho 45 centímetros, já tenho 20 centímetros. Eu tenho que estimar a armadura, de certa forma. Como eu disse, vamos utilizar 3 varões de 12. Mas, lembrando que os 3 varões de 12 são apenas varões na armadura inferior. Porque, nesse modelo em particular, nós só precisamos de colocar a armadura inferior. A armadura superior é apenas uma armadura porta-estribos. Então, como é que isso é na prática? Vou só aproximar aqui a nossa viga. Vamos supor então que eu tenho aqui varões de 12, né? 3 varões de 12, um mais ou menos aqui, o outro aqui, o outro aqui. E aqui na armadura superior eu não preciso de varões de 12, podem ser varões de 10 mesmo, 2 apenas, é o suficiente. Só para facilitarem essa montagem do estribo. Ok, em seguida eu preciso determinar qual é o meu diâmetro do estribo. Nesse caso, vamos supor que eu esteja a trabalhar com um estribo de 6 milímetros. 6 milímetros. E aqui 3 varões de 12. 3 varões
de 12 milímetros. Em seguida, eu preciso agora encontrar a minha altura útil da viga, porque essa aqui é apenas uma altura de toda a secção, mas a minha altura útil já é um pouco menor do que essa. Como é que eu encontro a altura útil? Antes também da altura útil, temos que definir o recobrimento da minha viga, porque eu não posso deixar esse varão, aliás, esse estribo, exatamente aqui em contato com essa face. Por quê? Porque tem essa fragilidade, ou ele fica exposto e, consequentemente, pode vir a ter corrosão. O que não queremos é corrosão em nenhuma estrutura, isso é bom. Vamos lá, então. Nesse caso em particular, eu vou assumir que estou a trabalhar com uma viga com recobrimento de 3 centímetros. O que é o recobrimento, então? O recobrimento é nada mais do que essa camada aqui, que fica acima do estribo, até a face, bem aqui, 3 centímetros. Então, o meu D, que seria a altura útil, o D é denominado como altura útil, seria a minha altura total da secção, que são 45 centímetros, menos o recobrimento aqui embaixo, que são os 3 centímetros, menos o diâmetro do estribo, que é de 6 milímetros, convertendo a centímetros, 0,6 centímetros, menos aqui o diâmetro da armadura longitudinal dividido por 2, que é nada mais do que 1,2 centímetros dividido por 2. Isso aqui vai me dar mais ou menos... Aqui tem 45 menos 3, ficou com 42. 42 menos 0,6. 41,4 menos 0,6 novamente. 40,8. 40,8 centímetros. Então, essa é que é a minha altura útil. Ou seja, a altura útil numa viga é nada mais do que a altura que parte do eixo aqui, da armadura longitudinal, até a face superior da viga. Mais ou menos essa aqui. Essa aqui, então, é que é a altura útil, denominada por D. Altura útil. Essa é a altura que nós utilizamos no cálculo dos momentos resistentes. Então, já falamos muito de momento resistente, de resistência da secção e ainda não calculamos. Como é que nós faremos isso, então? Muito simples. Aqui, eu vou traçar uma linha, bem aqui, um pouco mais acima, e vou alterar a cor e a espessura dessa linha. Essa linha, meus amigos, engenheiros civis, técnicos de construção, estudantes de engenharia, nós vamos denominar por linha neutra, que não é nenhuma novidade para você. A linha neutra é um ponto onde não tem nenhuma tensão na minha secção, por isso se chama neutra. Então, denominamos sempre por LN. LN. Aqui. Então, vou representar algo aqui bem interessante e vou te explicar o que é que isso significa. Num caso onde eu tenho como exemplo essa viga com momento positivo, eu teria então compressão na parte superior e tração na parte inferior. E lembrando que linha neutra para secções em betão armado não fica no centro da secção, fica um pouco acima sempre. Em alguns casos pode ficar um pouco abaixo, mas dificilmente fica no centro. Então, nesse caso, como eu tenho compressão na parte superior, eu teria um diagrama mais ou menos assim. Mais ou menos aqui nesse formato. Onde aqui eu teria o que então? Aqui eu teria um E
C é feio mesmo, mas é um epsilon, uma espécie de epsilon. Vou só desenhar um pouco mais bonito para que você entenda. Um epsilon. E aqui vou desenhar com letra mesmo. Um epsilon C. E aqui embaixo eu teria um epsilon. Não se assuste com isso aqui, é uma coisa bem simples de entender. Vou te explicar já já o que isso significa na prática. Epsilon C, epsilon S. O que isso quer dizer? E aqui eu teria sempre um sinal negativo na compressão e um sinal positivo na tração. O positivo está mais torto. Vamos lá então. Mas aqui. Ok. Então, negativo na compressão, positivo sempre na tração. O que é o EC? O EC é uma denominação que nós usamos para denominar extensão. Por exemplo, como eu sei que o betão aqui está a ser comprimido por um momento fletor, eu tenho uma carga aqui por cima. Então, consequentemente, essa secção vai tender a ser comprimida na parte superior. Então, é isso. Se eu tenho qualquer objeto e eu comprimir o objeto, ele vai tender a encurtar, ou seja, diminuir o seu tamanho. E essa propriedade de encurtamento nós denominamos por EC, que é nada mais do que a extensão de encurtamento. εc, extensão de encurtamento, ou seja, objetos comprimidos sofrem uma extensão de encurtamento. Ele tende a ficar cada vez mais curto. É igual a um pilar, por exemplo. Se eu cada vez mais comprimir um pilar, ele tende a ficar mais curto. Você pode testar aí com qualquer objeto na sua casa, no seu escritório, sei lá onde você estiver nesse momento, mas pode testar aí, é só pegar um objeto e comprimir. Você vai notar que o tamanho dele reduz, então ele sofre uma extensão de encurtamento. Enquanto já aqui embaixo, por ser uma parte tracionada, ou seja, a tração é uma coisa que tende nada mais do que, como posso te explicar, para que você entenda de forma clara. A tração é nada mais do que a tendência que você tem de esticar um elemento. Então, se você estica um elemento, obviamente que ele aumenta o seu tamanho. Então, temos aqui embaixo uma extensão de alongamento, que é denominado por εs. Entendido isso aqui? Agora vamos para o próximo passo. Ainda não chegamos lá, no momento resistente. Pode parecer muito longo agora, mas isso aqui é uma coisa que com o passar do tempo você fará em menos de 5 minutos. Então, vou prolongar aqui e vou desenhar mais um diagrama para que você entenda. Então, esse diagrama que eu vou te apresentar aqui nós denominamos por diagrama retangular simplificado, ou método de diagrama retangular simplificado, que também usamos para determinar os momentos resistentes. Traçar aqui, vou traçar mais ou menos o retângulo, bem aqui. Por isso se chama método do diagrama retangular simplificado. Aqui. Ok. Então, aqui, bem aqui eu teria, vou só cotar todos os pontos. Aqui mais ou menos, e por fim aqui. E eu tenho mais uma cota bem aqui. Daqui desse ponto até aqui. Então, a distância, notem que essa distância é igual daqui do topo da face até a linha neutra. Essa distância do topo da minha viga até a linha neutra nós denominamos por x, que é nada mais do que a profundidade da linha neutra. Em todos os livros ou manuais você vai ter essa designação, x, profundidade da linha neutra. E nesse diagrama em particular, nesse método, essa dimensão do diagrama sempre toma uma dimensão de 80% do x, ou seja, 0,8x. Bem aqui. Então, como eu tenho essa parte daqui comprimida,
eu vou colocar aqui as forças de compressão como uma carga distribuída. Bem aqui. Ou seja, o betão nessa área resiste simplesmente à compressão em toda a sua área. Então, é como se fosse uma carga distribuída. Por isso, aqui nesse diagrama toma essa forma. Enquanto o aço, nós só colocamos a armadura náutica só na parte de baixo. Então, aqui eu sempre vou ter uma resultante aqui de tração. Aqui. Que nós denominamos sempre por F de S, que é resultante de tração, que é dada pelo aço, bem aqui embaixo. E aqui, com essa carga distribuída, sempre que nós formos a concentrar, eu terei aqui, vou só alterar a cor para amarelo, uma resultante de compressão, que nós denominamos por F de C. E notem que sempre que nós falamos sobre o betão é o C e o aço é o S. Aqui é YS, FS, betão FC, YC. Ok. Então, se eu tenho aqui um retângulo e concentro a carga, qual é a distância dessa carga concentrada até o topo da viga? É de 0,4x, que é nada mais do que a distância dividido por 2. Então, aqui já surge uma nova cota. 0,4x. 0,4x. Ok. Já tenho quase todas as distâncias disponíveis. Quase, mas falta uma muito importante que você nunca pode se esquecer dela. Qual é a distância entre as resultantes? Isso é muito importante para o cálculo estrutural. Entenda muito bem, é muito importante isso daqui. Então, qual é essa distância? Vou até colocar a vermelho só porque é muito importante mesmo. A distância de uma resultante até a outra. Ou seja, a distância da resultante de tração até a resultante de compressão. Ou seja, a resultante do betão aqui e a resultante do aço. Essa distância é denominada por Z. Vou até anotar aqui, Z. E o que é o Z? O Z é nada mais que o braço de alavanca. Então, sempre que você ouvir o nome braço de alavanca, saiba que é a distância entre a resultante de compressão e a resultante de tração. E algo muito interessante aqui é que quanto maior for essa distância entre as resultantes, maior será a resistência da nossa secção. Então, o Z aqui é nada mais do que o D, que é a altura útil, menos 0,4x, que é exatamente isso aqui. Ou seja, o Z vai ser o D menos 0,4x. Entendido isso aqui? Agora nós já podemos partir realmente para a parte prática. Então, primeira coisa, nós vamos encontrar a resultante aqui do aço, FDS. Dessa secção, que são 3 varões de 12 milímetros. Antes só vou abrir a tabela aqui. Todos esses materiais estão aqui no link da descrição. Vou abrir a tabela. Então, 3 varões de 12 tem uma área de 3,39 centímetros quadrados. Eu volto até aqui e vou reduzir um pouco aqui a área. Ok, então, primeira coisa que nós devemos fazer aqui é encontrar o FDS, que é nada mais do que a resultante do aço. Então, FDS vai ser igual a AS, ou ao AS, que é nada mais do que a área da armadura, vezes FSYD. O que é FSYD? FSYD é a resistência de cálculo do aço, que nesse caso nós estamos a assumir que estaremos a trabalhar com um A400, com o FSYD igual a 348 MPa. Como é que eu sei que esse
FSYD, até é difícil de falar, esse FSYD. É simples, o A400, a resistência dele característica é de 400. Então, se eu dividir o 400 por 1,15, que é o fator de segurança do aço, eu caio nessa resistência de cálculo de 3,48, aliás, 348 megapascais, que é o FDS nesse caso. Então, eu teria o FDS igual ao AS de 3,39 centímetros quadrados, vezes, como eu tenho esse valor em centímetros quadrados, eu tenho que multiplicar isso daqui por 0,0001 para converter a metros, ou seja, dividir 2 vezes por 100. E multiplico pela resistência de 348 MPa. Como está em MPa, eu preciso passar para kPa, que é quilopascal. Multiplico isso aqui por 1000. Isso aqui me dá um valor, volto aqui na calculadora, 3,39 vezes 0,0001 vezes 348 vezes 1000. Isso aqui me dá 117,972. 117,972. Essa daqui é que é a minha resistência do aço nessa secção. Agora falta o FDC, que é a resistência do betão. O FDC seria nada mais. Vou até alterar a cor aqui para um azul. O FDC seria, então, essa toda a área desse diagrama, que seria a altura de 0,8x vezes a resistência do betão na compressão, que é o nosso FCD. E como está na compressão, nós sempre precisamos multiplicar por um fator redutor da compressão. Isso é por norma, você sempre tem que multiplicar. Esse fator é de 0,85, ou seja, vezes 0,85. Ou seja, nós sempre utilizamos 85%, 85% da resistência de cálculo do betão. Por quê? Porque nós assumimos que sempre que um elemento está a ser comprimido, um elemento de betão armado, se um elemento é comprimido, no longo prazo ele vai perdendo resistência. Então, nós sempre utilizamos esse fator prático de 85%. Em seguida, eu multiplico pela base. Base é nada mais do que a base da minha viga. Ou seja, eu tenho a altura e tenho que ter também a base aqui, que é de 0,2 metros, nesse caso. Ou seja, tenho 0,8, que é da altura, vezes a resistência, vezes o FCD, vezes o 0,85, vezes ainda a base. Isso me dá uma resistência total. Então, eu terei aqui o 0,8 vezes o 0,85 vezes 0,2. Isso me dá 0,136. 0,136 FCD vezes o X. Essa daqui é que é a minha resistência. Então, assumindo que eu estaria a trabalhar com um B25, eu teria aqui um FCD de 13,333 MPa, que é a resistência do cálculo do B25. Então, eu pego esse 13 e substituo simplesmente aqui. Posso até anotar aqui, em frente mesmo, bem aqui. Então, eu teria 0,136 vezes o 13,333. Como está em megapascais, eu preciso passar para
para quilopascal, queria dizer. Multiplico isso para 1000. Em seguida, multiplico pelo x, que é o nosso x aqui. Então, isso me daria o quê? 0,136 vezes 13,33 vezes 1000. Então, isso me dá 1813,33. 1813,33x. Essa daqui é que é a minha resistência do betão. Mas note que eu ainda tenho x aqui, e isso está muito chato, na verdade. Como é que eu encontro esse x, meu Deus do céu? Muito simples. Então, para que a minha secção esteja em equilíbrio, o f de C tem que ser igual ao f de S. Concorda comigo? Porque assim o somatório dessas duas forças serão iguais a zero. E, consequentemente, eu terei uma secção equilibrada. Sabendo disso, eu posso usar esse conceito. Como é que eu uso isso daqui? Eu terei, então, f de S tem que ser igual a f de C. Só vou reduzir aqui um pouco e aumentar a folha. Bem aqui. Opa. Aumento a folha. Ok. Continuando aqui. Para que a minha secção esteja em equilíbrio, o f de C tem que ser igual a f de S. Eu já tenho o meu f de S e tenho o meu f de C. Igualando esses dois, a única incógnita que eu terei aqui é o x. E, consequentemente, eu poderei ter esse valor de x. O f de S, então, como é que seria? Eu teria 117,972 tem que ser igual a 1813,33x. E isolando aqui o x, que é a profundidade da linha neutra, que é o que nós queremos encontrar para, por fim, calcular o nosso momento resistente, teremos o x, 117,972, dividido por 1813,33. Ou seja, passando esse para cá e isolando o x. O x seria igual, então, ao quê? Finalmente, teríamos 117,972 dividido por 1813,33. O x será igual a 0,065. 0,065 metros. Então, essa daqui é que é a minha profundidade da linha neutra. Notem que é muito pequena, 0,065. Essa distância do topo da face comprimida até a linha neutra, 0,065. Então, é muito pequena. Ok, em seguida eu já posso calcular agora o meu momento resistente, que seria o quê? O meu MRD vai ser igual a F de C ou F de S vezes o braço de alavanca, que é o nosso Z. Esse aqui é que é o meu momento resistente, ou seja, a força tracionada aqui, o resultante de tração, vezes a distância entre as resultantes. Esse é que será o meu momento resistente. Como é que isso será, então? Eu terei aqui o meu momento resistente, vou até escrever mesmo, vai ser igual a 117,962 vezes, abro parênteses, o Z é o que? O D menos 0,4x. E qual é o valor do D aqui? O D é de 40,8. Então, disso aqui, vou 0,408, que é o 40,8 passando para metros, menos o 0,4 vezes o x, que é de
0,065. Finalmente encontramos o momento resistente da nossa secção. Então, teremos o quê? Vou fazer essa conta aqui dentro, primeiramente, o 0,4 vezes 0,065, que me dá um valor de 0,026, e menos o 0,408, 0,408. Isso me dá 0,382, ou seja, esse cálculo aqui dá mais ou menos isso daqui. Multiplico por 117,972. Isso me dá 45. Ou seja, 45 aqui, 0,60,07 kilonewton vezes metro. O que é isso, kilonewton vezes metro? É um momento resistente, ou seja, uma viga de 45 por 20 centímetros, com 3 varões de 12 na armadura inferior, resiste a um momento de 45,07 kN metro. Mas o nosso momento aqui atuante é de 34,15, então está muito bem, até nós podemos otimizar um pouco a secção, porque temos uma diferença aqui de quase 10 kN vezes metro de momento, então isso aqui é muito. Nós podemos até reduzir um pouco a secção de modo a otimizar a nossa estrutura. Ok, vamos lá então. Pré-dimensionamento de pilares. Nesse episódio nós iremos pré-dimensionar um dos pilares e partiremos lá para o CPCAD. Então, como exemplo, iremos pré-dimensionar esse pilar. Esse daqui, que é um pilar central. Então, como é que nós pré-dimensionamos um pilar? Primeiramente, nós determinamos as áreas de influência. O que é isso de área de influência ou como é que funciona? Por exemplo, eu tenho aqui um painel de laje. Lembrando que cada painel de laje é delimitado por vigas, ou seja, aqui eu tenho vigas, então no meio um painel, aqui outro painel, aqui outro e por fim o outro aqui desse lado. Sabendo disso, eu sei que nesse painel de laje em particular, tenho de um lado 4,6 metros de dimensão e do outro 3,9. Então, dessa laje, qual seria a carga que iria para o pilar? Utilizando o princípio das áreas de influência, seria a seguinte carga, ou seja, a seguinte área. Do 3,9 eu traçaria uma linha bem no centro, aqui, e do 4,6 traçaria também uma linha bem no centro, aqui. Ou seja, de um lado eu teria 3,9 dividido por 2, que é a metade da distância total, que seria a distância daqui do eixo até mais ou menos aqui, que é 3,9 dividido por 2. E aqui a mesma coisa, 4,6 por 2, que seria essa distância. Do outro lado também faria exatamente a mesma coisa. Dividiria o 4,48 ao meio. E por fim, aqui o 3,9. Aqui também do outro lado, 3,9 ao meio, até lá embaixo. E aqui o 4,6 também ao meio. Mais ou menos até aqui. Aqui também a mesma coisa, o 4,48 ao meio. Ou seja, na prática eu teria uma situação igual a essa, onde toda essa área irá para esse pilar. Toda essa área será suportada por esse pilar. Então, recapitulando aqui mais uma vez, vou só até tirar aquela figura no centro. Vou pegar o lápis e vou alterar a cor. Então, recapitulando, eu dividiria aqui ao meio do 3,9.
até lá para baixo. Aqui. E em seguida dividiria aqui do 4.6 ao meio. Então, desse painel de laje, apenas a carga que atuar nesse ponto ou nessa área irá para esse pilar. A mesma coisa farei desse lado. Dividirei ao meio, ou seja, o 4.6 utilizaremos a mesma linha e o 3.9 aqui ao meio, até lá para baixo. Então, a carga que atuar nessa área irá para esse pilar. Aqui a mesma coisa, dividiremos, queria dizer, ao meio o 4.48, mais ou menos aqui. Então, tanto essa área e essa serão suportadas por esse pilar. Ou seja, voltando para o nosso modelo aqui, ou a nossa figura, toda essa área aqui será suportada por esse pilar. Vou até alterar a cor dele só para... Vem aqui. Vou deixar com uma espessura bem maior mesmo. Então, aqui. Toda essa área será suportada por esse pilar. Ok, entendido isso aqui, agora eu preciso determinar tanto a área e em seguida as cargas. Nesse caso, eu só vou precisar de fazer a área desse painel e pegar 1/4, que seria o equivalente a 25%. Aqui é exatamente a mesma coisa e aqui embaixo a mesma coisa. Então, como esses dois painéis são iguais, eu vou pegar apenas 50% dessa área, ou seja, 25% aqui mais 25%, 50%. Então, na calculadora seria mais ou menos o 3.9 vezes 4.6 vezes 0.5. Porque tenho dois painéis e eu preciso de 25% em cada, e os dois painéis são iguais. Então, 25% mais 25% se traduz no 50% aqui. E isso daqui adiciono, aqui embaixo farei a mesma coisa. Preciso de 25% de cada. Então, 4.48 vezes, aqui o 3.9 vezes 0.5. Então, eu tenho uma área aqui de 17.71, arredondando. Vou anotar. Vou alterar a cor e anoto aqui. 17,71 metros quadrados. Então, essa é a área de influência desse pilar. Tendo a área, agora nós podemos determinar a carga que irá para o pilar. Então, aqui o que é que nós precisamos apenas? Precisamos das cargas variáveis atuando na laje e as cargas permanentes atuando apenas na laje. O que nós não precisamos aqui é o peso próprio da viga, já não precisamos, então podemos eliminar. Vou eliminar, e aqui também a carga da laje para a viga nós não precisamos, podemos eliminar. Só precisamos das cargas variáveis e do CP. Aqui. Então, em seguida eu vou encontrar a carga no pilar. Só vou alterar antes o tamanho aqui da letra, já com 22. Ok, notem que antes de nós partirmos para a carga no pilar, essas duas cargas ainda não estão combinadas. Nós apenas combinamos na aula anterior em unidade por metro linear. Então, aqui teremos o QSD em kN por metro quadrado, será o 3,15, ou podemos começar com o fator de segurança mesmo, 1,35, multiplicado, abro parênteses, o 3,15, aqui em cima,
que é o peso próprio da laje, kilonewtons por metro quadrado, mais o peso próprio do azulejo, que é nesse caso 0,55 kilonewtons por metro quadrado. Não 55, como está aqui escrito, é 0,55. Isso mais 1,5, que é o fator de segurança para ações variáveis, vezes o 3 kN por metro quadrado. Então, aqui terei o que na prática? Então, abrirei aqui minha calculadora e iremos fazer esse cálculo para encontrarmos o QSD. Lembrando que esse QSD é referente ao piso térreo, que é esse piso aqui. Nós temos que calcular tanto para esse piso e quanto para o piso lá de cima, nesse caso do pilar. Então, vou ter aqui 1,35 vezes, abro parênteses, o 3,15 mais o 0,55. Fecho parênteses. Multiplico por 1,5 vezes 3. Isso me dá 9,495. Só recapitulando, 1,35 vezes 3,15 mais 0,55, que são ações permanentes, mais 1,5 vezes 3. Então, 9,495. 495 kN por metro quadrado. Então, essa daqui é que é a minha carga na laje, já combinada. Então, aqui posso encontrar agora a carga no pilar. Carga no pilar, no térreo, que é o piso térreo, tem que ser igual. Vou aqui anotar novamente um pouco mais para baixo. Então, carga no pilar, no térreo, vai ser igual aqui ao 9,495 kilonewtons por metro quadrado vezes a área de influência do pilar, que é de 17,71 metros quadrados. Fazendo isso na calculadora, então teremos o seguinte: isso daqui vezes 17,71. Então terei uma carga aí de 168,16, arredondando, 168,16 kN. Então essa daqui é que é a minha carga no pilar, que é gerada aqui no piso térreo. Em seguida eu tenho que encontrar a carga na cobertura, que é esse andar aqui. Então, qual é a diferença entre esses dois? É que eu tenho uma cobertura aqui. Se eu tenho uma cobertura, nesse caso a cobertura não é acessível. Então, eu terei aqui uma sobrecarga diferente e eu não terei a necessidade de colocar um azulejo. Eu apenas irei colocar uma camada de impermeabilização. Vou só copiar isso daqui. Dou um Ctrl C e um Ctrl V. Aqui. E vou anotar só para que você entenda. Cargas na cobertura. Só alterar a cor aqui para azul. Ou seja, peso próprio do azulejo eu já não preciso. Vou eliminar. E a carga variável aqui também não será a de 3. Então, aqui na cobertura, além do peso próprio da laje, eu preciso do peso próprio da camada de impermeabilização. Onde é que eu tiro esse peso? Novamente na tabela técnica. Página 98.
98 ou 97. Vamos procurar então impermeabilização. Aqui, página 98, impermeabilização de terraços. A linha A, não acessíveis ao público, com emprego de telas de emulsão betuminosa. O peso é de 0,05 kN por metro quadrado. Se for com emprego de feltros, betume e seixo úmido, 0,15. Então, vamos pegar o de 0,15. Dependendo do tipo aqui, você pode pegar um deles. Nesse caso, vamos usar o de 0,15. Então, venho até aqui e digito nas cargas permanentes. Digito aqui. Impermeabilização. Que é de 0,15 kN por metro quadrado. E aqui a carga variável para terraços não acessíveis é de 1 kN por metro quadrado. Agora vamos achar o QSD na cobertura. Então, o QSD será nada mais que 1,35, que é o fator de segurança, multiplicado por o 3,15 kN por metro quadrado, mais o 0,15 kN por metro quadrado. Isso aqui adicionado por 1,5, que é o fator de segurança, vezes a minha sobrecarga de 1 kN por metro quadrado. Então, isso me dará o que? Fazendo aqui na calculadora. 1,35 vezes, abrir parênteses, 3,15 mais 0,15, fechar parênteses, mais 1,5 vezes 1. Então, isso me dá uma carga aqui total de 5,96, aproximadamente 5,96 kN por metro quadrado. Essa daqui é a minha carga na cobertura. Em seguida, vamos encontrar a carga no pilar na cobertura. Então, seria o quê? Carga no pilar na cobertura vai ser igual a área de influência de 17,71 metros quadrados vezes o 5,96. Então, fazendo essa conta aqui na calculadora, 5,96 vezes 17,71. Terei uma carga aí aproximadamente de 105,55. 105,56, arredondando, kN. E em seguida eu vou adicionar as duas cargas, ou seja, carga no pilar vai ser então aqui a carga de 168 mais 105. 168,16 mais 105,56. Isso na prática me dá, só adicionar aqui, 168,16. 273,72, arredondando. Sempre arredondar por excesso quando essa questão de cargas. 273,72.
kN. Estou verificando aqui. Essa é que é a carga no pilar. É claro que à medida que eu vou descendo, a carga vai aumentando. Ou seja, o diagrama na prática seria mais ou menos assim. Desse pilar em questão, eu teria aqui um pilar. E aqui eu teria então o apoio. Então, aqui a partir do térreo até lá na cave, o diagrama seria esse. À medida que eu vou subindo, o diagrama vai reduzindo, ficando com essa configuração. Ou seja, aqui na cobertura eu teria essa carga pilar na cobertura. Então, se desço até o térreo, eu teria o acúmulo da carga da cobertura mais a carga aqui do térreo, que seria o somatório dessas duas cargas, que é essa aqui, 273. Estaria mais ou menos aqui. E se eu tivesse outra laje aqui também, iria acumular ainda mais. Ou seja, à medida que eu vou descendo, a carga vai aumentando. E à medida que eu vou subindo, a carga vai reduzindo. Por conta disso, no nosso dimensionamento, sempre no primeiro, lá no andar de baixo, a armadura é um pouco elevada, mas à medida que nós vamos subindo, haverá necessidade de reduzir a taxa de armadura. Ok, então sabendo disso, eu já tenho a carga no pilar. Essa aqui é que é a carga que nós faremos o pré-dimensionamento. Como é que nós faremos esse pré-dimensionamento? É simples. Faremos a partir dessa fórmula. Ou seja, a tensão do betão vai ser igual ao NRD, que é o nosso esforço normal resistente que nós queremos encontrar, dividido pela área do betão, que nesse caso vamos denominar por AC. Então, isolando o NRD, eu teria NRD vai ser igual a tensão multiplicado pela área do betão. Então, na prática, eu teria o quê? O NRD vai ser igual. Qual é essa tensão do betão? Nesse caso, nós estamos a utilizar um B25. Então, a tensão do betão seria aquela resistência de cálculo, que é nada mais que o FCD do B25. Mas lembrando que sempre que estivermos a trabalhar na compressão, utilizamos o fator de redução de 0,85, ou seja, utilizamos apenas 85% da resistência. Então, isso daqui multiplicamos agora pela área da secção do pilar, que nós vamos chutar uma área qualquer e vamos verificar. Nesse caso, vamos chutar uma área de 25 por 25. Então, aqui teremos 0,25 metros vezes 0,25 metros. Tudo isso aqui nós apenas consideraremos 50%, ou seja, multiplicaremos por 0,5. Por que é que nós estamos a multiplicar por 0,5? Porque esse pilar não apenas sofre esse esforço normal de compressão, ele tem a flambagem e, consequentemente, gerará momentos fletores. Então, algumas literaturas recomendam que nós sempre utilizemos 50%, mas em compensação, nós iremos avaliar os deslocamentos laterais, tendo em conta essa redução de 50%, ou seja, nós reduzimos de um lado e conseguimos compensar do outro, na hora que estivermos a avaliar os deslocamentos laterais. Em outras literaturas também pode ser usada 70%, então não se assuste sempre que você ver essa diferença, ou 50% ou 70%. Isso sempre é compensado na hora de avaliar os deslocamentos laterais. Mas ok, sem muita enrolação, vamos lá para os valores aqui numéricos. O NRD, na prática, seria
o FCD, que é de 13,333, multiplico isso por 1000 para converter a quilopascal, multiplico pelo 0,85, multiplico pela secção do pilar, que é de 0,25 metros, vezes 0,25 metros, e por fim multiplico por essa redução da resistência de 50%. Então, na prática aí, eu terei uma situação como essa. Pegando aqui a calculadora, 13,333 vezes 1000 vezes 0,85 vezes 0,25 vezes 0,25 novamente vezes 0,5. Então, na prática, eu terei uma resistência aqui do meu pilar de 354,17. 354,16 kilonewtons. E notem que aqui eu arredondei por defeito. Seria por excesso, por norma, mas eu arredondei por defeito. Por quê? Porque esse é um esforço normal resistente. Então é sempre interessante, quando você tem esforço resistente, arredondar por defeito. Quando tem esforço atuante, arredondar por excesso. Essa é a regra que nós utilizamos aqui quando estivermos a dimensionar os nossos elementos. Ok, sabendo disso, eu sei que o meu pilar de 25 por 25 suporta 354. Eu tenho uma carga no pilar de 273, então tá ok. A secção escolhida foi boa. E nos restantes pilares nós iremos utilizar uma secção de 20 por 20. Ok, feito isso, agora nós já podemos partir para a próxima etapa. E é claro que existem vários métodos aqui de pré-dimensionar. Alguns dos métodos eu ainda ensino no curso avançado de cálculo estrutural no CIPCAD, que mais para frente eu irei entrar um pouco em detalhes sobre isso. Mas eu vou deixar aqui só para que vocês conheçam um pouco mais sobre o curso. Vou deixar aqui um depoimento de um dos nossos alunos, só para que você esteja a par do que está acontecendo. E logo em seguida nós vamos para a parte do AutoCAD e em seguida iremos para o CIPCAD. Aqui fala Jayad Lopes, estudante do curso de Engenharia Civil. Bom, o curso CIPCAD do Engenheiro Nofer é um curso de super-valia, um curso que é bom. Eu confesso que quando estava a estudar, não sabia lá muito bem como aplicar aquelas regras. Não só aprendi a dimensionar com o software CIPCAD, mas também aprendi como implementar as regras que eu aprendi no curso de Engenharia Civil que eu estava a fazer. Tem várias formas de como executar no Excel os pré-dimensionamento. Aprendi bastante coisa mesmo, não só o quesito software, mas também algumas teorias, algumas regras que devemos aplicar para fazer o dimensionamento. Foi a questão que mais gostei no curso. O curso é acessível, pois o engenheiro não está presente em todas as dúvidas que tu tiveres, em todas as dúvidas que tu tens, e ele atualiza os módulos conforme as dificuldades. É o que eu mais gostei, o que mais me familiarizei pelo curso. É um curso muito bom. Adiram. Só o que eu tenho que dizer, só o que eu tenho a dizer, o meu conselho é que devem aderir ao curso, pois além daquilo que tem em teoria nas faculdades, tu podes aprender muito mais além daquilo que aprendemos na faculdade. Fiquei bastante surpreso com o conteúdo e gostei imenso. Ajudou-me. Hoje já sou posso dizer assim, já sou um engenheiro civil com mais qualidades no quesito softwares de CIPCAD e dimensionamento de estruturas.